chamo Renata, estamos aqui no Explicador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Então, nós vamos falar sobre o governo geral e os jesuítas na colonização brasileira, colonização feita pelos portugueses. Então, pessoal, com a decadência das capitanias hereditárias, logo, o poder dos capitães donatários não estava valendo muita coisa, né? Uma vez que eles não conseguiram o quê? Obter sucesso. Logo, o poder foi enfraquecido até o ponto de não ser importante mais a figura dos capitães donatários. Era necessário que a coroa portuguesa implementasse uma outra medida administrativa para que se pudesse fortalecer, para que tivesse então o domínio, a fiscalização do território brasileiro. Qual foi a medida encontrada e implementada pelo governo português? A implementação do governo geral. O primeiro governador geral que chegou às terras brasileiras foi esse rapaz aqui ao lado, olha, Tomé de Souza. Tomé de Souza, ele desembarcou na Baía de Todos os Santos e fundou a primeira cidade, que foi Salvador, e tinha a função de ser a sede administrativa da colônia. Renata, por que todo mundo chega na Bahia? Porque na Bahia era um porto, né? Então era por onde os portugueses saíam de Lisboa, atravessavam o Atlântico e chegavam aqui na costa brasileira pela Bahia. Então acabou sendo aí a porta de entrada dos portugueses. Pessoal, com a instauração do governo geral, a estrutura administrativa da colônia aqui, né, no Brasil, ela passava a ter mais autonomia perante a própria metrópole, né, perante a própria coroa portuguesa. Isso fazia o quê? Que os governadores gerais, já que eles tinham essa autoridade imposta, né, doada pelo governo português, eles tinham poder para poder usufruir dessas decisões, tomar pontuais, importantes decisões emergenciais, decisões, e não precisaria da autorização do rei português. Porque para você enviar um pedido e esperar pela resposta, demorava meses. Era o tempo que eles demoravam para poder atravessar, fazer a viagem de Lisboa para a costa brasileira e vice-versa. Por que não tomar as decisões já aqui na sede, na colônia, né? Já nessa sede administrativa que foi instaurada pelos governadores gerais? E é isso que vai acontecer. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento e saber quais eram as funções desse governador geral? Então, pessoal, as funções do governador geral, ela não vai ser muito distinta das obrigações que tinha já os sesmeiros e os capitães donatários. Quais eram essas funções? Administrar a colônia, né, já que ela era uma extensão da administração portuguesa, exercer a justiça quando necessário, estabelecer uma organização militar para a defesa, proteção do território para poder afastar qualquer tipo de inimigo que quisesse invadir, visitar e fiscalizar as capitanias que deram certo, né? Por que visitar? Para poder fazer a fiscalização. Fiscalizar para saber se os capitães donatários estavam agindo corretamente com as suas obrigações. Conceder sesmarias, conceder lotes de terras colonos, né? Para que pudessem produzir, para que pudessem fazer com que essa terra prosperasse. Controlar o domínio e a catequização dos indígenas. A coroa portuguesa não queria saber de indígena rebelde por aí, fazendo o que quisesse. E por que catequizar, Renata? Porque lembra que a Igreja Católica apoiou as expedições ultramarinas. E lembra lá da Contra-Reforma da Igreja, depois da Reforma Protestante? A figura dos jesuítas, que tinham função de levar a palavra de Deus da Igreja Católica para além da Europa. Então, quanto mais fiéis eles conquistassem, melhor seria. Através da educação, os jesuítas tinham a função de catequizar esses indígenas. E os jesuítas foram trazidos por quem? Pelos governadores gerais. Tudo bem?
incentivar a produção agrícola. Claro, quanto mais produção agrícola eu tiver, mais lucro eu tenho, mais lucro a minha metrópole vai obter. E com isso, eles vão conseguir se tornar um espaço, né, um estado forte, um estado rico. Essa não era a principal função, o principal objetivo do mercantilismo? Não. Cobrar impostos, isso era a função dos sesmeiros, era a função dos capitães donatários, logo dos governadores gerais. A cobrança de impostos era um meio de arrecadar também verbas para a metrópole. E encorajar a busca de metais preciosos pelo interior. Lembram do metalismo? Pois bem, e metais preciosos são que investimentos de baixo custo, só com a mão de obra eu tenho os indígenas para fazer, então eu só faço o quê? A extração. Tudo bem, pessoal? É muita coisa, não é? Muitas funções. E aí a gente vai ver a estrutura desse governo geral. Para auxiliar na administração, eles vão precisar de ajuda. Então, cargos foram criados. Ouvidor-mor, esse era o encarregado da justiça. Provedor-mor, encarregado das finanças, do dinheiro. Capitão-mor, encarregado da defesa externa, ou seja, proteger o território não de quem estava aqui dentro, mas sim de quem poderia invadir. Quem, por exemplo? Isso aí, os franceses. Alcaide-mor, encarregado da defesa interna, ou seja, de quem está dentro do território. Nada de índio rebelde, nada de capitão donatário sem fazer as suas atividades, sem prestar, né, as suas funções, suas atribuições e se revoltar, se rebelar contra a coroa, nada disso. Então, cada um desse cargo tinha uma função para poder manter a prosperidade e a tranquilidade da região. Tudo bem? Olha só, esse esqueminha aqui, essa imagem mostra pra gente a função do governador geral, né? Sempre aqui na metrópole sendo a extensão do governo português. Ele contando com a ajuda do capitão-mor, provedor-mor e ouvidor-mor, né? Tá faltando o alcaide-mor, referente à função da defesa interna. Eles tinham a função aqui, olha, de controlar as capitanias hereditárias, né, reais, porque eram da corte portuguesa, e aqui as câmaras municipais, que vai se estabelecer, que vai se instaurar nessas vilas, né, nessas capitanias hereditárias, nessas regiões, para que pudesse prevalecer, assim, a fiscalização. Tudo bem? Então, pessoal, com Tomé de Souza, o primeiro governador, né, geral, vieram os primeiros padres da Companhia de Jesus. Companhia de Jesus, os jesuítas, sob a chefia do padre Manuel de Nóbrega. Só que Tomé de Souza governou de 1549 a 1553, quando ele foi substituído por Duarte da Costa, que vai governar de 1553 a 1557. Com ele trouxe mais padres jesuítas, inclusive o José de Anchieta, que será um padre muito importante. Pessoal, esses jesuítas, eles vão se organizar depois em missões, que a gente vai falar a respeito em breve, tá? Porque esses jesuítas tinham funções. Eles não estavam aqui para auxiliar o governador geral, como alcaide-mor, como todos aqueles outros cargos que nós vimos anteriormente, né? Provedor, ouvidor e o capitão. Tudo bem? A gente vai ver como esses jesuítas eles vão se organizar. Pois bem, depois que Duarte da Costa ele saiu, né, do seu governo como governador geral, ele foi substituído por Mendes Sá, que vai governar de 1557, na ausência de Duarte da Costa, até 1572. O que Mendes Sá vai fazer de tão importante? Mendes Sá vai expulsar os franceses da Baía de Guanabara e vai acabar
fundando a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1555. Tudo bem? Então, pessoal, como eu estava falando com vocês sobre os governadores gerais, o quarto governador que vai substituir Mendes Sá, ele nem vai chegar aqui à costa brasileira. Se trata de Luís de Vasconcelos. E por que ele não chegará aqui? Porque os corsários franceses vão atacar e destruir o seu navio. Diferença entre corsário e pirata, Renata, qual é? Corsário, eles têm aprovação da coroa para poder agir. O pirata não. Logo, os corsários franceses, eles tinham o apoio da coroa francesa para poder atacar o navio, né, de Luís de Vasconcelos, representante da coroa portuguesa. Pessoal, com a necessidade de poder fazer o controle, né, principalmente da produção açucareira, lembra lá da torta, né, que Martim trouxe, o primeiro colonizador, né, que veio a mando do rei de Portugal, Martim Afonso de Souza? Pois bem, Martim Afonso de Souza, ele trouxe a cana-de-açúcar e acabou se tornando uma atividade econômica lucrativa. Para poder fazer o controle, a fiscalização dessa produção, o governo português vai acabar dividindo o governo geral em dois, do norte e do sul. Do norte, com sede em Salvador, e do sul, com sede no Rio de Janeiro. São cidades aleatórias, eu escolhi porque é legal? Não, porque foram cidades fundadas por governadores gerais, ou seja, tinha toda aquela estrutura, contava com todo o auxílio, né, dos capitães, ouvidores, mores, para poder auxiliar. Então, auxiliar quem? Os governadores gerais. Não eram cidades à toa, tá? Escolhidas à toa, sem nenhum tipo de pensamento, sem nenhum tipo de interesse. Eram cidades que tinham estrutura para poder abrigar essa fiscalização. Pessoal, o sistema de governo geral vai perdurar aqui no Brasil até 1808. E essa data não é à toa, é a chegada da corte portuguesa no Brasil. Então, até que tivesse o próprio rei de Portugal em território brasileiro, havia aí a fiscalização, a administração dos governadores gerais. Tudo bem? Em 1640, esses governadores gerais, eles vão ganhar o título, vão passar a ser chamados de vice-reis, ou seja, o segundo rei. Por quê? O primeiro, claro, o mais importante, o rei de fato, estava em Portugal, porém eles tinham bastante autonomia na colônia, por isso que eles serão chamados de vice-reis. Tudo bem? Então, até a próxima!